esse nível de debate do Ben 16 me deixa muito chateado quando acontece a morte dele, o pessoal começa a se lembrar como se a grande briga que ele teve na vida dele foi com o Leonardo Boff. E eu acho que é um desmerecimento do Ben 16. Teve Não gente passa de grande. nota de rodapé. Eu vou citar. Sabe por Teve quê? gente de gabarito muito maior. Não, Ó, eu vou citar aqui vai lá. exatamente. O que acontece? Ben 16, quando ele ainda era um jovem mancebo muito inteligente, ele resolveu criar uma revista com um teólogo chamado Karl Rahner. Ele criou uma revista junto com ele. Ele não criou, não foi depois Calma. que o Karl Rahner... Só que aí no meio do caminho, ele começou a perceber que tava errado os rolês. É a revista Concilium. Exatamente. Foi feito logo depois do Vaticano II para tentar popularizar as ideias do Vaticano II. Mas ela virou o espírito do Vaticano II. E aí o que acontece? Ben 16 percebe que ele estava indo por caminhos errados. Aí ele encontra um cara chamado Hans Hus von Balthasar. Von Balthasar. E aí eles resolvem fundar uma outra revista chamada Communio. Comúnio. Inclusive eu tenho vários exemplares do Comúnio, cara. E aí muita gente não sabe quem é o Meus Karl alunos Rahner. sofrem, inclusive, na faculdade. Tem que ficar lendo os artigos do Ben 16. Ó. Karl Rahner, como é que eu poderia dizer? O Leonardo Boff, ele é muito ralé. Saca? Perto do Karl Rahner, ele é... Nossa! Não, é tipo Porque assim... assim, o Karl Rahner, a gente tá falando de uma heresia de alto nível. Entendeu? É um negócio assim... Cara, ali é um herege de respeito. Na moral, seria tipo assim, é você chegar no... Vamos trazer o futebol aqui, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos... Você chegar no Neymar e falar assim, Neymar, qual foi o gol mais importante da sua... Não, Neymar morreu. Vai falar, não, Neymar tem gols memoráveis. Inclusive, aquele gol na 4ª rodada do Campeonato Paulista contra o Noroeste, que ele fez um gol lá. Tipo assim, ninguém nem lembra quem que é Noroeste, velho. Tipo assim, é um time que existe e tal. Exatamente, É a mesma coisa. cara. Você falar disso daí, é você colocar o Leonardo Boff na vida do Ben 16. Exato, porque assim, o Karl Rahner, ele era literal... Assim, a gente não concorda com ele, mas não tem como Não, dizer que ele é um mau teólogo. ele é uma potência intelectual, velho. Ele é um ótimo teólogo, grande- só que a é herege, mas é um ótimo teólogo. A grande questão é você olhar assim. Você pode falar muita coisa de muita... Um outro exemplo. Aqui, E acaba que, só pra finalizar, a vida do Ben 16, teologicamente, depois da revista Comúnio, é basicamente um trabalho pra tentar lutar contra o trabalho de Karl Rahner. E ele foi, ao longo da história, o único que teve a altura pra conseguir fazer esse... Não, ele dialogava. essa briga. E o diálogo Saca. com o Karl Rahner era um diálogo no seguinte. Olha, as suas posições são essa, essa, essa e essa. Dentro das suas posições, essa daqui é um princípio, de fato, aproveitável, algo interessante de ser discutido. O problema são os desenvolvimentos que você coloca que geram isso e aquilo e estão fora da questão da igreja. Igual quando ele pega o Leonardo Boff lá, melhor dizendo, quando ele vai falar da teologia da libertação, e ele não precisa mais que pouquíssimas páginas, porque é um documentozinho pequeniníssimo, né? Tudo bem, quando Ele vocês lendo falam uma tarde ali na mesa dele. dá uma sentada e você lê o negócio e entende muito bem. E ele, olha, isso aqui... Os caras falam isso. Ok. Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. O grande problema é a forma de desenvolvimento disso daqui. Né? Em resumo, eles pegam princípios católicos e querem resolver a partir de uma base marxista. E aí ele... Só que a diferença é que o Ben 16 não teve um debate com o Boff. Com o Karl Rahner, sim. Com o Karl Rahner foi Uma série de discussões e tal. Entende? E pode Inclusive, eu acho que colocar até outro- depois da morte dos dois, o legado dos dois vai continuar nessa queda de braço. Os Agora o Boff Rahnerianos não. e os Ratzingerianos aí daqui pra frente. Ratzinger não debateu com o Boff, ele julgou o Boff. Uhum. Entendeu? Não Ele tem- julgou e condenou o Boff. Não foi um simples assim. debate. Foi... Na verdade, ele perguntou, né? Ele fez ali um papel de inquisitor contra Pois o Boff, é. perguntando pra ele sobre as coisas. E a grande questão é, o comentário do Ademir sobre o processo do Boff é que é sensacional. Ele fala assim, o Ratzinger pergunta uma coisa pro Boff. O Boff faz aquele floreio lá, responde uma besteira. E o Ratzinger, ele dá uma surra teológica nele. E assim segue durante todo o debate.